O sacramento da penitência reflete o constante chamado de Cristo à conversão do coração. Mas quais são as suas bases? O que é necessário para realizar uma boa confissão? Hoje nós vamos explorar o que significa a virtude da penitência e como manter o espírito de compunção que caracterizou a vida dos santos. Olá, salve Maria! Logo no início do capítulo 2, que trata dos sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos, o Catecismo da Igreja Católica explica que Nosso Senhor instituiu esses sacramentos para que a sua Igreja continuasse sob o poder do Espírito Santo e a sua obra de cura e salvação. O sacramento da penitência, que nós vamos estudar hoje, também é conhecido como reconciliação, conversão e confissão. O ideal seria que, uma vez batizado, o cristão nunca mais pecasse. No entanto, é evidente que todos carregam uma tendência ao pecado. Mas antes de continuarmos, eu preciso te fazer um convite. Na verdade, é um desafio, isso mesmo. Eu quero te desafiar a embarcar conosco em uma jornada de 21 dias para aumentar a sua intimidade com Deus e construir uma profunda e sincera vida interior. Como? É muito simples. Entre agora mesmo para o nosso desafio, 21 dias de oração em que você receberá um passo a passo completo para remodelar a sua vida de oração, estudando com grandes santos os princípios e os fundamentos para uma vida interior frutífera. O link está aqui na descrição desse vídeo. Garanta já a sua vaga. Comece hoje mesmo o seu desafio de 21 dias de oração, ok? Bem, e o Catecismo afirma que a nova vida recebida na iniciação cristã não eliminou a fragilidade e a fraqueza da natureza humana e nem a inclinação ao pecado, conhecida como concupiscência, que permanece nos batizados para testá-los na luta da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É a luta da conversão para alcançar a santidade e a vida eterna, para a qual somos constantemente chamados pelo Senhor. Portanto, o sacramento da penitência é também conhecido como a segunda conversão. O próprio Jesus se refere a essa luta pela conversão, ou metanoia, quando ele afirma que o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Essa violência é dirigida contra si mesmo, no esforço de romper com o pecado. Antes de abordar o sacramento da penitência em si, é fundamental compreendermos que a virtude da penitência, ela estabelece os fundamentos para esse sacramento. Antônio Royo Marin, em seu célebre tratado Teologia de la Perfección Cristiana, ao falar sobre o sacramento da confissão, discute precisamente a virtude da penitência e o espírito de compunção. Ele ensina que a recepção do sacramento da penitência tem uma eficácia santificadora extraordinária, mas é um ato transitório que não pode ser repetido continuamente. O que deve permanecer habitualmente na alma é a virtude da penitência e o espírito de compunção, que manterão em nós os frutos do sacramento. De forma resumida, podemos destacar alguns pontos fundamentais. A virtude da penitência é um hábito sobrenatural, pelo qual nós nos arrependemos dos nossos pecados passados com a intenção de removê-los da nossa alma. Está implícito, portanto, o desejo de expiar esses pecados. E essa virtude deve se manifestar por atos próprios, mas, na sua essência, é uma atitude habitual da alma, que nos mantém arrependidos por termos ofendido a Deus e, claro, desejosos de reparar as nossas faltas. E esse espírito de compunção é necessário para todos aqueles que não viveram em uma inocência perfeita, ou seja, praticamente todos os seres humanos. Quando esse sentimento de contrição ele é profundo e constante na nossa alma, ele proporciona uma grande paz, mantém
a humildade e é um excelente meio de purificação. Ajuda também a mortificar os nossos instintos desordenados e fortalece a alma contra as tentações e impulsiona ela a empregar todos os meios disponíveis para reparar os pecados e uma garantia de perseverança no caminho da perfeição. Muitas pessoas sentem uma repulsa instintiva por tudo que envolva penitência, renúncia, abstinência. No entanto, esse movimento assim instintivo, que tem origem, claro, nas profundezas da psicologia humana, naturalmente evita a dor, né? Não impede que se possua e pratique essa virtude da penitência, que enquanto virtude reside na vontade e não está relacionada às rebeldias do nosso instinto. O espírito de compulsão é uma característica de todos os santos. Todos se viam como pecadores diante de Deus. A própria Igreja incorporou na sua liturgia diversas fórmulas de contrição, especialmente no rito da Santa Missa, onde elas se multiplicam de maneira assim impressionante e com uma verdadeira abundância. Esse é o espírito que anima a Igreja, esposa de Cristo, enquanto realiza no mundo a ação mais sublime e santa. A penitência nos faz participantes dos sofrimentos e méritos de Jesus. A união a Cristo em nossos sofrimentos, além de ser uma condição indispensável para o seu valor, é uma fonte inefável de consolos. Os santos não conseguiam viver sem a cruz. No fundo das suas almas, todos eles repetiam o sublime grito de Santa Teresa, que dizia: ou sofrer ou morrer. Seguindo o pensamento e a intenção da Igreja manifestados na fórmula que acompanha a absolvição sacramental, nós devemos referir explicitamente os atos da virtude da penitência ao sacramento. Essa prática é de grande eficácia para a remissão dos pecados, para o aumento da graça e para o prêmio da vida eterna. Os principais meios para adquirir o espírito de penitência e de compulsão são a oração, já que trata de um dom de Deus altamente santificador, e vale lembrar que o missal contém uma preciosa fórmula que os antigos monges recitavam frequentemente. O Miserere é também uma fórmula belíssima, e a contemplação dos sofrimentos de Cristo por causa dos nossos pecados e a sua infinita misericórdia em acolher o pecador arrependido. Além, claro, da prática voluntária de mortificações, de austeridades realizadas com espírito de reparação em união com o Cristo. Nós devemos, então, pedir a Deus, por meio da oração, a verdadeira contrição. E a Igreja sempre soube como pedir. No missal antigo e ainda hoje, no novo, existe uma oração específica para pedir a virtude da penitência e o dom das lágrimas, que diz mais ou menos assim: Deus onipotente e misericordioso, que fizeste brotar da rocha uma fonte de água viva para o povo sedento, tira da dureza dos nossos corações as lágrimas da compunção, para que possamos chorar pelos nossos pecados e merecer, pela tua misericórdia, receber o perdão deles. Por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina contigo, na unidade do Espírito Santo, Deus, por todos os séculos e séculos. Amém. E você sabia que o fruto mais importante do arrependimento dos pecados é o perdão e a reconciliação com Deus? Quando uma pessoa se arrepende sinceramente dos seus pecados, esse arrependimento abre o caminho para a misericórdia divina, restaurando a relação com Deus e renovando a graça na sua alma. Além disso, o verdadeiro arrependimento também leva à conversão do coração, fortalecendo a pessoa na luta contra o pecado e ajudando a crescer na santidade. Que Deus abençoe, salve Maria, e lembre-se de conferir o nosso site virtudeplena.com.